Olá pessoal, hoje eu quero falar com vocês sobre ler na tempestade. Parece meio radical, meio dramático começar dessa forma, mas mesmo em tempos comuns, em tempos fora de pandemias, cataclismas, de convulsões sociais, de problemas econômicos, nós sempre teremos problemas. Com o passar do tempo, eu comecei a perceber que existem algumas estratégias para poder facilitar a nossa relação com os livros e com a literatura nesses momentos de estresse maior, de tempestade, naqueles momentos em que parece que você percorreu o mês todo e não completou nada. Momentos em que parece que tudo conflui para a mesma situação, em que os problemas se avolumam. Como eu já disse em outras ocasiões, ler não se trata de uma corrida, que você tenha que competir com o outro. Tem que se tratar de um hábito que traga benefícios para a sua vida. E esses benefícios só vão ocorrer se o hábito da leitura estiver inserido de uma forma saudável. Mas e o desejo de ler mais? O desejo de ler muito? O desejo de ultrapassar os seus limites? E mesmo aquela sensação de que sua pilha está crescendo e você não consegue avançar. Na maioria das vezes, quem é leitor, quanto mais, quem é leitor frequente, costuma fazer a seguinte coisa. No começo do mês, a gente faz uma listinha, coloca todos os livros que quer ler, aquela lista, aquela pilha de desejados, não é nem pilha de planos de leitura, já passamos por essa fase. Antigamente a gente fazia planos de leitura e hoje já fazemos lista de desejados. Se tudo correr bem, vamos completar. Nesse sentido, a gente começa a agir assim. Começa a ler o primeiro, aí você está lendo, de repente vem um pensamento aleatório, você olha para a pilha e vê um outro livro que está acenando e dizendo, venha. O que você faz? Lê mais um pouquinho daquele ali, corre para o segundo e começa a ler também. Depois você começa a ler o livro da faculdade, do mestrado, da pós-graduação, da graduação, seja lá do que for. O livro que o professor tem que ler porque está preparando aulas para o aluno, o jornalista tem que ler porque está fazendo uma crônica, um artigo, enfim. Não apenas professores são ligados à literatura. Pode ser um médico que está preparando determinado artigo ou determinada apresentação para um congresso. Nós sempre temos leituras técnicas, as chamadas leituras profissionais. Essas leituras são obrigatórias, então elas precisam percorrer um período claro. Se, por exemplo, eu tenho 3 matérias no trimestre da graduação de História, eu preciso distribuir aquelas leituras pelos 3 meses. Mas é contraproducente começar a ler o livro de Psicologia, ao mesmo tempo que o livro de Introdução aos Estudos Históricos, e depois pegar o livro de Legislação e misturar e ler um pouquinho de cada um. De modo geral, é bacana ler vários livros ao mesmo tempo, porque a gente tem a ideia de que se eu cansei um pouquinho daquele, eu pego o próximo e vou convivendo, da mesma forma que se assiste a várias séries. Mas quando a gente está no olho do furacão, quando a gente está na tempestade, isso não funciona. Essa coisa de começar a ler vários livros ao mesmo tempo, quando se convive com uma situação mais extrema, mais estressante, em que o tempo é reduzido de alguma forma, ele se torna mais estreito, é hora de parar. Colocar o freio, pisar firmemente nele, olhar para a sua pilha de livros e pensar, o que aqui é prioridade? Parece óbvio, mas nós não fazemos isso. Se a minha prioridade é psicologia, eu estou lendo um romance. Então eu tenho que deixar de lado um em função do outro? Não. O que eu posso fazer é me organizar. Então, por exemplo, durante a semana, de segunda a sexta-feira, eu leio o livro específico do estudo, do trabalho, com metas claras e metas realistas. Se for possível, eu tiro uma horinha daquele dia, que não seja o momento em que eu estou desmaiando de sono, e leio um pouquinho do outro livro. Um livro que eu elegi, um livro que me interessa, se possível um livro que tenha um tema completamente diferente.
Quando chegou os finais de semana, aí sim, eu deixo o livro de estudo, de trabalho, na medida do possível, a não ser que seja uma emergência. Mas como durante a semana eu já percorri aquele livro, eu consegui alcançar aquela meta, deixo aquele livro de lado e aí sim eu pego o livro de forfã, que pode ser um romance histórico, pode ser um thriller, pode ser um suspense, pode ser um livro de não ficção, pode ser um livro de curiosidades, pode ser o que for. E me concentro mais nele. Existem pessoas que leem esses livros forfã apenas no final de semana. No final de semana eu vou ler o meu livro de diversão. Mas eu acho que a distância de 5 dias, em alguns casos, não funciona. Então, por exemplo, você passa 5 dias sem ler, você pega, lê naqueles 2 dias e depois você volta mais 5 dias. Se a pessoa não perde o foco, tudo bem. Mas se ela tem a tendência a perder esse tipo de foco, esse livro de diversão, esse livro de interesse pessoal, ele pode ser percorrido ao longo da semana, ao longo de todo o mês, na verdade, ao longo da semana, com pequenas partes e uma concentração maior de energia no final de semana. Mas o conselho principal é diminuir as expectativas e aumentar o momento de foco. Então, ao invés de vários livros começados, completar um livro que seja a cada semana e meia, cada mês, vai trazer para vocês, vai trazer para mim, vai trazer para os leitores que estão lendo No Olho da Tempestade uma sensação de que estão avançando, sem competir com ninguém, sem um estresse maior e sem trazer para a vida, que já é corrida, a sensação de que é preciso correr com as leituras e não saboreá-las. Nossa,